Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Interação em Pauta. E hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito importante que envolve você e as pessoas que te cercam. Nós vamos falar a respeito de liberdade religiosa nas relações de trabalho. E para falar conosco, está aqui em nossos estúdios, os nossos convidados, professor Samuel Luz, que é presidente da ABRIRC, Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania. Seja bem-vindo, Samuel, um prazer muito grande tê-lo conosco. E também está conosco a doutora Liege Lessa, falei correto? Ela é advogada trabalhista, membro da Executiva Municipal do PTB. Seja bem-vindo, é um prazer muito grande nesse bate-papo. E você também pode interagir conosco através do Twitter. Mande suas dicas, mande também as suas sugestões. O nosso Twitter é muito fácil, é @interaçãoptb. Para levar este assunto, professor Samuel, nós temos sabido que as garantias fundamentais asseguradas ao empregado, de um lado, está a liberdade, que é uma garantia, liberdade de consciência, liberdade religiosa. E o outro lado, nós temos também a garantia ao emprego. Eu quero começar esse bate-papo perguntando ao senhor, o empregado, ele é um ser integral, ele não é fragmentado, ou seja, as suas convicções, as suas crenças, a sua liberdade de expressão, não dá para fragmentar essa dignidade. Eu gostaria que a gente pudesse estar conversando justamente sobre isso. Pensando assim, o empregador, ele pode proibir esta manifestação do empregado no ambiente de trabalho? Celso, é um prazer estar aqui, fico muito feliz. E essa pergunta que você faz, ela é muito oportuna, no sentido de que, de fato, o ser humano, ele é um ser integral, tanto psíquica, mental, como fisicamente, né? E ele é portador de opiniões, ele é portador de posições. E o ambiente de trabalho, ele, salvo situação específica que impeça a produtividade, que impeça as condições propícias ao trabalho, ele tem total liberdade para expressar as suas opiniões, inclusive religiosas. Agora, é claro que o bom senso deve prevalecer, ou seja, ele não deve fazer do local de trabalho um espaço de proselitismo, mas o espaço para ele mencionar a sua crença, as suas posições, não há problema nenhum. Agora, também há a capacidade do empregador de comandar o espaço de trabalho. Então, precisa haver uma acomodação, um equilíbrio entre essas duas situações, mas proibir não é o caminho. Que nem este direito, ele está garantido na Constituição. O direito ao trabalho é um direito fundamental e também o direito de expressão, o direito à sua liberdade. O que realmente está na Constituição? Qual que é a matéria que lá está para a gente poder nos assegurar? Então, a Constituição, ela preconiza que ninguém será privado de direitos em função da sua crença, em função das suas convicções políticas, religiosas, entendeu? Então, não é possível que o empregado seja restringido nesse direito, mas também há que se ter a acomodação no sentido de que ali é um local de produção e aquela manifestação que afete a capacidade produtiva, naturalmente que o empregador tem todo o direito de intervir nessa situação. Perfeito, professor. Mas, doutora, muitas vezes nós temos visto pessoas que elas se queixam
Porque nestas festas de final de ano, festas juninas, o empregador ele pede que os funcionários participem destas festas. O que a Constituição, o que a legislação trabalhista diz a respeito disso? Não fere a liberdade religiosa que o professor Samuel falava agora há pouco? Bom dia a todos. Não fere a liberdade religiosa porque se trata de um convite, né? Assim como o empregado tem direito à liberdade religiosa, o empregador também tem direito à liberdade religiosa, certo? Ele também pode fazer o evento, né? Respeitando a liberdade religiosa dele. Desde que se trate de um convite, não fere a liberdade religiosa. Agora, se o empregador usar o seu mando, o seu poder de mando e obrigar, fere a liberdade religiosa. É um tema polêmico, né? Porque nós temos muitas outras questões nesse aspecto, como o uniforme, por exemplo, né? Quando a pessoa adentra a empresa, não era aquele uniforme. De repente, no meio do caminho, há essa modificação de uniforme. A gente pode usar como exemplo essas meninas dos postos de gasolina, né? Um uniforme apertado, diminuído, boné. Às vezes isso não condiz com a religião dela, né? Então, mas isso quando a pessoa entra para fazer parte daquele quadro de funcionário, isso já tem que estar em contrato? O ideal é um contrato claro, limpo, né? Um contrato que traga as necessidades de ambos, né? Como diz meu amigo Samuel, há o princípio da acomodação, né? É um princípio que vige no direito europeu. E a gente trazendo para a nossa realidade fica interessante, né? Se ao contratar a pessoa já sabe que vai passar por essa situação, então nesse momento ela pode dizer se concorda ou não, né? Agora, a alteração do contrato no meio do caminho tem um outro peso, né? O contrato não pode ser alterado no meio do caminho. Se quando a pessoa foi contratada era nesses termos, a alteração do contrato vai sofrer um prejuízo e vai ferir, sim, o direito de liberdade da pessoa. E ainda pegando nesse gancho contratual, ou nesse gancho de relação empregado-empregador, nós temos casos também de empregador que manifesta a sua fé através de audiovisual na empresa, através de propaganda, através de até passar para os empregados, até para que eles divulguem a fé que ele professa. O que diz isso a legislação? O que diz o direito? Fere sim, né? Fere a liberdade religiosa, né? Imagina a gente num trabalho o dia inteiro ouvindo um culto que não é do seu conhecimento, né? Não é do seu meio, do seu mundo comum. Fere sim. Eu acho que o empregador tem que ajustar, né? Tem que haver uma interação. De novo, vige o princípio da acomodação, né? Tem que ter um acordo entre as partes. Fere sim. A exposição, a obrigatoriedade, fere. Celso, se me permite uma extensão desse assunto, é aquele empregador, por exemplo, que é de determinada religião, que todos os dias, no início do expediente, ele resolve fazer um culto. Então, são 15, 20 minutos que ele chama todos os funcionários para participar daquele momento. Agora, os funcionários não são da religião do empregador. Logo, se todos forem constrangidos a participar, isso fere a liberdade religiosa, por quê? Um empregado pode dizer, olha, eu já vou para o meu posto de trabalho porque eu não compactuo, eu não sou membro dessa religião. E se o empregador insistir que ele participe, isso vai configurar assédio moral. Perfeito. Certo? E ele será penalizado se o empregado levar isso ao judiciário, por exemplo. Nós estamos falando a respeito desta questão principalmente sobre contrato de trabalho. O que o empregador pode exigir do empregado neste contrato de trabalho? Ele pode chegar a este grau de exigência de ter a obrigatoriedade de participar dos eventos que ele propõe? Não. Ou seja, acontece de tudo no mundo jurídico, no mundo do trabalho, né? Ele pode até exigir, mas isso fere, com certeza, a Constituição. As garantias da Constituição são claras, né? A pessoa tem que ser respeitada na sua dignidade humana, na sua personalidade, né? Tem que ser respeitada no dia a dia. Fere, com certeza, não pode exigir. Então, dentro dessas garantias da Lei do Trabalhador, uma outra questão, professor Samuel, é o uso de vestimentas. O empregador, ele
pode proibir que, por exemplo, uma pessoa que é do candomblé ou que é de umbanda, que use um uniforme e deixe de usar aquele traje habitual da religião? A pessoa da religião pode usar o traje que é próprio da religião dela? Veja bem, o empregador, ele tem o mando da relação. Então, a empresa pode estar, deve estar exposto no contrato de trabalho o uso de uniforme, a determinados equipamentos, determinados adereços que são impostos por lei. E a questão da vestimenta religiosa, se não há um uniforme estabelecido, se a pessoa quer usar precisa usar a sua vestimenta religiosa e isso não fere a capacidade de produção, não confere perigo ao ambiente de trabalho, tudo isso tem que ser observado, porque há muita confusão e há muito preconceito. Às vezes, algumas pessoas são restringidas de usar determinada indumentária, não por uma questão de perigo, de segurança, mas por preconceito, por uma cisma, ou do empregador, ou de um colega, ou de alguém que está numa função de comando e não entende aquela situação. Então, a palavra-chave aí é sempre essa palavra da acomodação, ou seja, é conversar com o funcionário e entender por que ele precisa usar aquele tipo de vestimento. E é conversar, e o empregador ter essa disposição. Agora, normalmente a corda arrebenta para o lado mais fraco. Então, nessa relação, sempre o peso maior vai incidir sobre o empregado, infelizmente. Não porque não pode usar, é porque às vezes, ou geralmente, se tem um preconceito quanto àquele tipo de vestimenta religiosa e se tenta proibir. Essa questão da acomodação, que já o professor Samuel colocou, a senhora também, doutora, já colocou, não fica muito vago o que realmente a legislação coloca, a legislação trabalhista coloca para nós? Porque a acomodação, relação, discussão empregado-empregador, quais são as garantias de empregado e quais as garantias do empregador? Em relação... Espera um minutinho. Sim. O tema está muito gostoso, mas nós vamos ter que fazer um intervalo e logo, logo nós voltamos para falar com você, dando continuidade a esse tema. Fica conosco, a gente já volta. Se você está gostando, curte aí que nós voltamos já já.